Tem muita gente achando que reformar apartamento pode ser um mercado muito saturado. Mas para todo ponto da cidade que a gente olha, a gente vê o quê? Edifícios. E a maioria deles são residenciais. O que tem num edifício residencial? Apartamento. E as pessoas acham que não tem cliente que queira fazer reformas de apartamentos, né? E isso eu acredito que seja uma impressão equivocada, porque o mercado de reformas de apartamentos é um mercado que só cresce. E eu vou explicar para vocês por que é um mercado que só cresce. Principalmente, obviamente, nas grandes cidades, nas cidades médias, enfim. E as pessoas também acham, quando elas conseguem achar cliente, que elas acham que é difícil achar cliente, elas esbarram na mão de obra desqualificada. Elas ficam achando que elas não vão conseguir aquele profissional que vai conseguir executar aquela reforma de forma adequada e entregar um bom trabalho para aquele cliente. Mas isso também não é verdade, e eu vou explicar isso para vocês aqui hoje. O que a gente precisa lembrar é que todo mundo tem o sonho da casa própria, principalmente aqui no nosso país. Aqui no nosso país, o brasileiro gosta da casa própria e ele tem esse sonho de ter a sua casa própria e curtir a casa própria com a família, poder ter ali o seu cantinho. E o que eu observo também é que os profissionais da nossa área, às vezes ele não enxerga nesse mercado de reformas uma grande oportunidade de você ganhar dinheiro, de você se realizar profissionalmente, de você conseguir sim viver da sua profissão, de você colocar em prática o seu CREA, o seu CAL, seja você engenheiro, arquiteto, designer de interiores, técnico de edificações, tecnólogo, você consegue sim. E se isso já passou pela sua cabeça, hoje eu vou contar para você como que a sua ideia pode estar um pouquinho diferente da minha. Quem sabe eu consigo te convencer que o mercado de reformas de apartamento pode virar esse jogo na sua carreira e na sua profissão. Agora, tem uma coisa. O que eu vou falar aqui para você não é para aquela pessoa que está afim de fazer reforma ou de lidar com esse mercado sem estudar, né? Sem saber o que fazer, sem ter uma metodologia, sem ter um parâmetro. Não. É para aquela pessoa que está afim de fazer um trabalho sério, que está afim de entregar um trabalho de qualidade, um trabalho dentro do prazo, dentro do preço justo, com coerência, com ética, com profissionalismo para o seu cliente. A gente está falando aqui de uma conduta correta, né? Não é na base do jeitinho. E nessa aula, você vai perceber que se você tiver essa postura, você vai ter sempre demanda. Porque não existe falta de cliente, né? Não existe mercado escasso para o bom profissional, para aquele profissional que tem uma metodologia, para aquele profissional que está afim de fazer a coisa certa, e principalmente de atender de uma forma satisfatória o seu cliente. Eu sou Elisa Nunes, eu sou engenheira civil, sou arquiteta, sou paisagista, eu estou há mais de 3 décadas no mercado, trabalhando na construção civil, e eu falo isso com muita alegria, porque eu gosto muito da minha profissão, sou idealizadora do método Viver de Reforma, e hoje a gente vai conversar como que a gente pode apostar em reformas de apartamentos e ter, inclusive, reconhecimento. Não estou falando só de dinheiro, não estou falando só de realização profissional, mas eu estou falando também de reconhecimento profissional. É isso que eu estou falando para vocês. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês de uma forma assim muito resumida, mas também muito clara e muito objetiva, como que você vai entender aonde que estão esses clientes, como você faz para buscar esses clientes, como que você faz para buscar uma mão de obra qualificada. Depois que a gente conversar um pouco, você vai entender que, nossa, agora as coisas ficaram mais claras para mim. Puxa vida, esse papo que a Elisa teve com a gente deu uma clareada, tá? E não é um bicho de 7 cabeças. Isso eu posso te garantir. Então fica comigo aqui que a gente vai conversar bastante sobre tudo isso. Eu vou te ensinar também a fazer algumas perguntas chaves para o profissional que vai executar a obra para você, porque, gente, nesse mundo ninguém faz nada sozinho. Essa é a grande verdade. Você vai gerenciar a obra, mas você vai precisar da mão de obra civil, você vai precisar dos prestadores de serviço, você vai precisar dos seus fornecedores. Mas vamos falar da mão de obra civil, do empreiteiro e tal. Vai ter algumas perguntas que eu vou te sugerir que você faça para esse profissional, para que você minimize, para que você diminua os erros, né, na hora da contratação dessa turma. Para você
trazer, para você começar a identificar quem são os profissionais mais capacitados para executar a obra para você, da maneira que você vai entregar uma obra de excelência para o seu cliente, tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai conversar. Porque, gente, eu não sei vocês, né? Mas eu já passei por situações aonde eu contratei as pessoas sem me atentar em alguns detalhes, e aí você começa a ter dor de cabeça na obra. O seu cliente começa a ficar chateado, a coisa começa a desviar um pouco da qualidade, o seu prazo começa a ficar estendido, o cliente começa a ficar estressado porque ele quer mudar. O cliente de apartamento é diferente do cliente de casa. O cliente de apartamento é um cliente que tem um pouco mais de pressa. E a hora que o prazo dele começa a ficar estendido, mesmo que ele tenha uma folga, ele começa a ficar preocupado. E essa preocupação começa a causar estresse. E esse estresse, ele começa a expressar para você. Aí você também fica estressado. Então, eu acho que a gente não pode deixar isso acontecer. A gente sabe que obra tem problema. Nós estamos na obra para resolver os problemas. A gente não está na obra para ficar levando problema atrás do outro para o cliente, não. Nós somos pagos para resolver problemas. Mas a gente não quer também uma avalanche de problemas, né? A gente quer uma equipe bacana que possa nos ajudar a entregar a obra de excelência para o nosso cliente ficar feliz e indicar a gente para outros possíveis clientes. Não é verdade? Não é assim que funciona? Qual é a razão que eu acho que o profissional pode e deve focar no mercado de reformas de apartamentos? Aqueles profissionais que estão saindo da faculdade, ou que têm pouca experiência, ou que estão patinando na profissão, que estão desmotivados, que estão achando que, poxa, não vai rolar. Foca em apartamento porque, gente, as atividades em apartamentos são menores. Você não tem uma equipe gigantesca para você coordenar. Você tem menores atividades para você fazer a coordenação. Veja, você não tem que mexer com terraplenagem, você não tem que mexer com implantação de canteiro de obras, você não tem que mexer com ligação provisória de energia elétrica e de água. No apartamento, você vai fazer um projeto executivo, aprovar na administração do condomínio, aquilo tendo aprovado, você vai mexer com a obra na parte interna do apartamento, você não tem que se preocupar com fachada, entende? Uma obra de casa, vamos falar aí de uma casa de 250 metros quadrados, ela vai levar no mínimo 9 meses para iniciar e para terminar. Ela vai custar aí 250 metros quadrados nos dias de hoje, vamos falar aí em R$4.000 o metro quadrado, ela vai custar R$1 milhão. No apartamento, e se o teu cliente não tem bala para começar e terminar essa obra? O negócio para ali no meio do caminho. Outra coisa, você concorda comigo que você achar um cliente que ele tenha possibilidade de gastar R$1 milhão em 9 meses é muito mais difícil do que você achar um cliente que quer reformar um apartamento? Um apartamento, você leva aí de 30 até 6 meses para reformar. Percebe que o prazo é menor? Eu tô falando num apartamento de 6 meses, eu tô falando num apartamento de 350 metros quadrados, um apartamento 1 por andar, completinho, com a complexidade que um projeto num apartamento desse tamanho requer. Mas vamos falar de apartamentos menores? Pode ser apartamento de 50 metros quadrados, 60, 75 metros quadrados, até 90 metros quadrados. Vamos falar nessa faixa de metragem, né? A gente tem duas possibilidades. Você tem um apartamento novo, que o cliente acabou de pegar a chave, e esse apartamento hoje em dia, como que ele é entregue? Gente, ele é entregue pelado. Vamos falar assim, pelado? Né? Ele é entregue sem nada. Ele é entregue com o quê? Com o piso e azulejo das áreas molhadas. Quais são essas áreas molhadas? Cozinha, área de serviço e os banheiros. Se for um apartamento pequeno, de 50, 55 metros quadrados, esse apartamento vai ter um banheiro só, não é? O que você tem que colocar nesse apartamento? No mínimo, para a pessoa entrar, o piso nas áreas secas, fechar de repente com uma divisória de vidro a cozinha. Se esse apartamento tiver uma varandinha, você vai fazer um envidraçamento de varanda, de repente um detalhezinho de gesso. Aí, se o seu cliente não tiver com muita pressa e tiver com um pouco mais de dinheiro, às vezes ele não gosta daquele azulejo básico que foi aplicado no banheiro, aí ele quer que você troque aquilo, então você vai descascar o banheiro, vai refazer, aí você tem impermeabilização para fazer, vai trocar o tampo da cozinha. Normalmente troca-se o tampo da cozinha, porque ele quer colocar um cooktop. Então já é uma obrinha que vai ganhando uma complexidade, mesmo num apartamento de 50 metros quadrados. Novo. Quanto que custa para reformar um apartamento de 50 metros quadrados hoje em dia, gente? Novo. De 30 a 50 mil reais. Pelo menos nos preços que as coisas estão hoje? Sim. Quanto que você pode cobrar para fazer um apartamento desses?
no mínimo 10% do valor que aquele apartamento vai custar de reforma. Então você vai ganhar de 3 a 5 mil reais para fazer uma reforma em 30 dias num apartamento pequeno desse. Agora, não é só isso. Vamos falar do apartamento usado? O apartamento usado, gente, melhor ainda para quem vai fazer reforma, porque o apartamento usado, ele tem mais coisas para fazer. Ele tem elétrica para fazer. Normalmente o cliente quer colocar ar-condicionado e ele não tem infraestrutura de ar-condicionado, então você vai ter que fazer os drenos, vai ter que fazer a infraestrutura de ar-condicionado, aí você tem que fazer um forrinho ou um caixotezinho, né, um fechamento vertical e horizontal para esconder aquela infraestrutura do ar-condicionado. Normalmente você tem que fazer uma revisão inteira na elétrica do apartamento usado, dependendo da idade dele, você tem que trocar quadro elétrico, você tem que, às vezes, na hora que você descasca o banheiro para tirar aquele azulejo dos anos 90, né, você se depara com uma tubulação de ferro e aí você tem que trocar aquela tubulação, porque você não vai colocar um porcelanato, aquelas peças grandes, bonitas e caras, com uma tubulação toda ferrada por baixo, né, gente? Você tem que avisar o seu cliente, olha, cliente, aqui também vai ter que trocar. Aí um apartamento desses leva um pouquinho mais de tempo, mas o cliente gasta mais. E aí você pode cobrar mais. E você não é obrigado a se deparar com aquelas fases iniciais de uma construção do zero. Outra coisa, apartamento, gente, tem lá o proprietário. Ele comprou o apartamento para morar. Em algum momento, ele resolveu ir para um apartamento maior ou para uma casa. Ele vai vender esse apartamento. O novo proprietário, o que vai fazer? Reforma. Aí, ou então ele resolve alugar o apartamento. O que ele vai fazer? Pelo menos uma pintura. Pelo menos uma revisão na parte elétrica. Pelo menos uma revisão no fechamento da varanda, nas roldanas e tudo mais. Vocês percebem que sempre tem reforma de apartamento para fazer? Se é uma pessoa que está comprando um imóvel para investimento, para alugar, para ter uma renda extra, uma renda passiva, essa pessoa precisa arrumar esse imóvel para poder alugar. Aí troca o locatário. Ela precisa, pelo menos, dar uma pintada naquele apartamento. Aí, se é um apartamento que tem móveis planejados, ela precisa arrumar aqueles móveis. Vai chamar quem? Vai chamar a gente para arrumar. Gente, a cidade não tem mais para onde crescer. Ela cresce para onde? Ela cresce para cima. Ela vai verticalizando. E aí, a gente tem o que para fazer? Reforma. De novo, porque os apartamentos novos, eles são entregues sem nada. Uma pessoa que terminou de sair da faculdade. Eu fiz uma pesquisa semana passada com gente que foi meu estagiário, né? Com gente que trabalha em empresa, que me conhece, que eu dei uma perguntada. Eu fiz uma pesquisada semana passada. Um engenheiro que acabou de se formar, agora, no final de 2021. Ele ganha, em média, numa empresa, estou falando de uma empresa de médio porte, não estou falando de uma empresa grande, tá? Estou falando de uma empresa de médio porte, que são as empresas que têm oferta de trabalho no mercado. Ele ganha em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês como PJ, como pessoa jurídica. Ele não é registrado. Ele tem que abrir uma MEI ou uma ME e emitir uma notinha fiscal para a empresa. Para trabalhar 8, às vezes 10 horas por dia, segunda a sexta, para ganhar esse valor. Aí você pega uma reforma básica, de um apartamento de 50 metros quadrados para fazer, cobra 10% disso e ganha R$ 3.000. Se você for pegar uma reforma só para fazer, você vai trabalhar meio período, né? Porque vai sobrar tempo para você. Então, o que eu sempre falo, pega 2, pega 3. Ou seja, você triplicou a sua renda trabalhando o mesmo tempo do que se você estivesse dentro de uma empresa como recém-formado. E a mesma coisa acontece com um arquiteto recém-formado. E não pense que você vai entrar na empresa às 8 da manhã e sair às 18. Não, pauleira, entendeu? Então, o que eu lembro quando eu ouço esse tipo de coisa? Eu lembro que semana passada eu tirei a quarta-feira para ir no laboratório, fazer meus exames anuais, meu check-up. Passei a manhã no laboratório, fazendo meus exames de rotina, que são anuais, e não precisei dar satisfação para ninguém. Não precisei ficar falando pro meu chefe que eu ia passar meio período cuidando da minha saúde, cuidando de mim mesma. Porque quando a gente trabalha em empresa, e você avisa que você vai no médico, não sei o quê, eu não sei vocês, mas eu, quando trabalhava em empresa, eu ouvia isso. Olha, dá para você marcar logo no começo do dia para você poder vir o resto do expediente? Claro, tudo bem, eu acho que isso tá certo. Olha, dá para você marcar no final do expediente que daí você trabalha e depois você vai pro médico? Ok, tudo bem.
né? Mas às vezes o seu médico não tem aquele horário para te atender, ele só tem o horário das 2 da tarde, ele só tem o horário das 11h30 da manhã. E aí? Aí todo mundo fica bicudo com a gente, achando que você tá marcando o médico nesse horário porque você é preguiçoso, porque você não quer ir pro trabalho, porque você quer matar meio-dia de expediente. Para quem já trabalhou em empresa sabe como é que é. Então, eu acho que a forma, quando você trabalha como empreendedor, você acaba tendo uma liberdade de tempo muito mais a seu favor, sabe? Você acaba podendo fazer as coisas que são importantes na vida de uma pessoa. Por exemplo, poder ir cuidar da sua saúde sem aquela culpa, sem aquela cobrança, que vamos combinar, gente, é desnecessária. Aí as pessoas falam assim, Elisa, mas poxa vida, se não tem apartamento, aonde que tá esses clientes? Aonde que eles estão? Gente, eles estão do seu lado. Eles estão na sua família. Eles estão nos seus amigos. Eles estão no zelador, no síndico, no corretor de imóveis, na imobiliária. Entendeu? Eles estão na indicação. É ali que eles estão. Quando você trabalha nesse nicho, uma das coisas que mais funciona é uma tática que é uma das mais antigas que existe nesse mundo, que é uma coisa chamada indicação. Quando você faz um trabalho e entrega esse trabalho com excelência, com qualidade, preço justo, dentro do prazo, as pessoas te indicam. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, mas eu não encontro mão de obra boa. Tá todo mundo sempre ocupado? Claro, a mão de obra boa vai estar ocupada. Para mão de obra boa não falta trabalho. Porque ele termina um trabalho, ele já começa outro, porque já indicaram. E é isso que a gente constrói no mercado. A gente constrói uma fila de clientes. A gente uma coisa vai indicando a outra. Quando você tem uma torre de apartamentos novos, você pega o primeiro e entrega com excelência, aquele cliente vai te indicar para o vizinho que ainda não começou a reforma. O zelador vai ver que você fez o seu trabalho direitinho, ele vai indicar você. O síndico vai ver que você não deu trabalho para ele, o síndico vai te indicar. E aí, olha que delícia, você tá lá dentro de um condomínio, recém-entregue, você nem precisa fazer o seu deslocamento na cidade. Você às vezes tá com 3, 4 obras, tudo no mesmo lugar. O gesseiro sai do apartamento do 10º andar, já pula pro 2º andar, depois termina no 2º andar, já vai pra sua obra do 5º. Não é uma delícia desse jeito? A mesma coisa, fica todo mundo fazendo uma ciranda ali no condomínio mesmo. O gesseiro, o pedreiro, o encanador, o eletricista, o cara da varanda, o pessoal do piso, a galera do mármore, é assim. Mas você precisa entregar um trabalho de excelência. Você precisa ganhar a confiança do seu cliente. A gente não ganha a confiança das pessoas do nada. A gente ganha a confiança das pessoas entregando o que elas necessitam. No caso dos nossos clientes, mais ainda. Vamos falar agora de mão de obra, tá? A gente falou sobre a possibilidade de começar ganhando dinheiro com apartamentos e seguir nessa carreira, porque eu já fiz as duas coisas. A gente já falou aonde que a gente pode encontrar os nossos clientes e que eles vêm sim, na maioria das vezes, por indicação, e que isso depende muito mais do trabalho que a gente entrega do que de outra coisa, porque o mercado está ali precisando sim de profissionais de excelência, de profissionais que entregam aquilo que o cliente necessita, que entregam aquilo que prometeram. E agora vamos falar da mão de obra. Como que você faz para achar uma mão de obra bacana? Uma mão de obra. E aí eu quero esclarecer duas coisas. Só que antes disso, eu queria uma coisa aqui que eu lembrei. Elisa, dá para fazer reforma? Você tá falando de reforma de apartamento. Por que a gente não pode falar de reforma de casa? Pode. Só que na reforma da casa, o que acontece? O cliente compra a casa, normalmente ele quer ampliar essa casa. Essa casa, ela, para ser ampliada, normalmente ela precisa de um reforço estrutural. Esse reforço estrutural necessita de um projeto de cálculo estrutural, tanto de fundações quanto de estrutura. E às vezes, quase sempre, tá? Fazendo uma brincadeira aqui com vocês, o cliente, ele não quer esse projeto estrutural, ele não quer pagar esse projeto estrutural, ele não quer contratar, ele quer que você dê um jeito, tá? E aí eu não acho isso correto. Eu acho que você tem que fazer a reforma e uma ampliação aonde necessite de uma nova estrutura, você precisa sim de um profissional habilitado para resolver aquela questão, aquele ponto naquela reforma. Sem contar, gente, que reforma de casa, se chover, a reforma para. A não ser que você esteja fazendo atividade só dentro da casa. Senão, a reforma para. Você está fazendo revisão de telhado? Para.
Você tá fazendo a fachada? Para. Fazendo o quintal? Para. Muro? Para. No apartamento, não. Pode estar caindo o mundo lá fora, você tá lá, ó, cumprindo o prazo, entregando pro seu cliente. Entendeu? Então, agora vamos falar da mão de obra. Quando você vai fazer reforma, tá? E aí eu tenho que esclarecer para você que a mão de obra que faz obra de casa é completamente diferente da mão de obra que faz obra de apartamento. Coloca isso na cabeça de vocês. Por que eu tô falando isso? Gente, eu fiz obra por 14 anos só de casa de alto padrão e depois eu migrei para fazer reformas de apartamentos. Porque eu descobri que eu ia ganhar mais dinheiro e ia ter menos dor de cabeça fazendo reformas de apartamentos por tudo isso que eu já contei aqui para vocês. Só que eu não estanquei a minha atividade com execução de casas e iniciei as reformas de apartamento. Houve um período de transição, né? Eu fui terminando as minhas obras de alto padrão e nesse período eu fui pegando as minhas primeiras obras de reforma de apartamento, né? As coisas, houve um período que elas se entrelaçaram. Nesse período, eu achei que eu podia usar a mão de obra de casa em apartamento. Só que a mão de obra de casa, gente, ela tá acostumada a pisar no barro. Ela é uma mão de obra mais, digamos assim, mais bruta, sabe? Não que ela não execute o trabalho dela direito, ela executa sim. Poxa, eu fiz casas de alto padrão. Então a coisa sai bem feita sim. Mas é uma mão de obra que ela está acostumada com o espaço do terreno. Ela está acostumada a ter espaço para guardar as ferramentas, a ter espaço para estocar o material. É diferente da mão de obra do apartamento, aonde você precisa organizar a obra. O material precisa ter o cantinho do material, o entulho, o cantinho do entulho, as ferramentas, o cantinho da ferramenta. Tudo tem que ser ensacado, precisa estar tudo sempre limpo, o elevador, o hall. Você precisa cuidar com o pó, você tem horário para valer, né, para começar a obra, para terminar. Tem condomínios que na hora do almoço não pode fazer barulho. Você tem horário para descer entulho. Na obra não, você coloca a caçamba na frente da obra, você descarrega entulho lá a hora que você quiser. Então, o empreiteiro que está fazendo o apartamento, ele precisa ter essa disciplina, ele precisa ter esse cuidado. É diferente. E quando eu achei que eu tinha uma mão de obra maravilhosa para fazer casas de alto padrão e que ela ia fazer meus apartamentos, as reformas dos apartamentos, de forma excelente, eu descobri que não é bem assim. Gente, eu tenho 32 anos de experiência em construção civil. E eu imaginei que as coisas iam caminhar muito bem nessa condição e não caminharam. Então, a hora que você vai contratar a mão de obra e o empreiteiro chega para você e fala, não, eu já fiz muita casa, né? Então, você precisa verificar se ele vai se adaptar para fazer obras de apartamento. Porque pode ser que ele não se adapte a todas essas regras e toda essa disciplina que você precisa ter em obras de apartamento. Em obras de apartamento, são muitas regras dos condomínios que precisam ser seguidas. Porque senão você acaba tendo a sua obra paralisada mesmo. E aí o que acontece? O prazo acaba ficando estendido e o seu cliente fica bravo. Agora, vamos falar de um ponto muito interessante sobre cliente. O cliente do apartamento, ele é um cliente mais ágil. Ele é um cliente mais objetivo. Ele é um cliente que tem mais pressa. Sabe? Ele comprou o apartamento, às vezes é o primeiro imóvel que ele tá morando, que ele vai morar, e ele precisa mudar logo. Ele quer que você resolva pra ele. Ele é um cara que ele não quer dor de cabeça. Ele fala assim, Elisa, traz o projeto aqui, aonde eu tô trabalhando, a gente desce lá no café, eu já assino. Escuta, me manda a planilha com os valores que eu tenho que pagar essa semana, pelo WhatsApp mesmo, tá tudo certo. Olha, vamos fazer a reunião lá no apartamento mesmo? Aí, de repente, a gente já conversou sobre valores e tal. Você já fez o contrato? Porque a proposta você já me mandou, né? E já tá tudo certo. Aí a gente já resolve. Mais um ponto, você não precisa ter um escritório, gente. Você trabalha na sua casa. O cliente não quer ir no escritório. O cliente de apartamento, ele não quer visitar o seu espaço. Ele quer que você vá até ele. O cliente que mora no apartamento, ele é prático. Ele não quer gastar o precioso tempo dele com deslocamento. É diferente do cliente de casa. O cliente de casa, principalmente casa de alto padrão, ele quer ir no seu escritório, ele quer tomar um café, ele quer que você separe um dia para ir visitar a obra com ele, para explicar todos os detalhes daquela construção, de tudo aquilo que está sendo executado na casa. Então você precisa ter um espaço para receber esse cliente, para proporcionar essa experiência para ele. O cliente de apartamento não, ele quer praticidade
agilidade, resolução de problemas, ele não quer dor de cabeça. Então, quando você precisa fazer uma reunião num ambiente neutro para o seu cliente, não tem problema que o seu escritório é na sua casa. Aluga uma sala, de repente, num cowork, por hora, faz a reunião com ele naquele ambiente neutro, assina o que precisa assinar, combina o que precisa combinar e pronto. A reunião que você for fazer com o seu cliente vai acabar sendo o seu cliente de apartamento, vai acabar sendo no café, no térreo do prédio que ele trabalha, ou no próprio imóvel, no próprio apartamento, ou na loja, aonde ele vai pedir para você ir junto com ele para escolher os acabamentos, as louças e metais, entende? O cliente do apartamento tem esse perfil. Ele não se preocupa em querer saber ou ir até o seu escritório, muito pelo contrário. Ele fala, o quê? Elisa, seu escritório é lá na Zona Sul, meu apartamento é aqui, na Zona Oeste, vem pro meu apartamento pra gente conversar. Eu não vou lá na Zona Sul, não. Então, você pode perfeitamente trabalhar em casa. Gente, eu optei pelo simples. Eu tinha escritório numa região de São Paulo, onde só tinha condomínio fechado, e aí eu vivi essa experiência. Quando eu decidi fazer reformas de apartamentos, eu eliminei todo esse custo, né, de escritório, material de escritório, telefone, internet, alarme, taxa condominal, aluguel de escritório, material de limpeza, faxineira, secretária. Os custos, os seus custos ficam muito menores. E além disso, você ganha tempo. Porque tem cliente que acha o seu escritório tão agradável, mas tão agradável que ele não vai embora. E aí, você às vezes, né, precisa falar, cliente, então eu tenho um compromisso agora. Né? Então, é isso, tá? Então, para quem vai fazer reforma de apartamentos, essa é mais uma vantagem que a gente tem. E quando eu falo para vocês em relação à mão de obra, que a gente precisa fazer essa distinção, o que você deve fazer então, quando você vai conversar com essa mão de obra, né? Quando você vai ter o primeiro contato com ela. Verifica, por exemplo, se você marcou uma reunião presencial com essa mão de obra, com esse empreiteiro, ele chegou no horário? Quando você pergunta para ele sobre os trabalhos que ele já fez, ele gagueja ou ele relaciona para você o que ele já fez? Quando você pergunta para ele se teve alguma obra que ele teve problema, ele sabe contar para você? Não, tive tal obra que eu tive determinado problema, mas a gente conseguiu corrigir dessa forma. Ele consegue te contar isso? Quando você conversa com ele e você pede um telefone de um cliente que ele atendeu, ou de um colega seu de profissão, um arquiteto ou um engenheiro para quem ele prestou serviço, ele hesita em te dar esse contato? Quando você pede para ir visitar alguma obra que ele fez, ele diz que pode te levar? Ou ele sai pela tangente, diz que não tem nada para te mostrar agora? Porque assim, gente, os meus clientes que eu atendi ao longo de toda a minha trajetória, se eu ligar para eles hoje e dizer, oi cliente, tudo bem? Eu tô com um cliente novo aqui, eu vou desenvolver um projeto para ele e provavelmente eu vou executar a obra, tá? Eu posso levar ele na sua casa num momento que seja melhor para você, só para mostrar qual é o nível de acabamento que nós executamos na sua construção? Tenho certeza absoluta que o meu cliente vai falar para mim, claro, Elisa, quando você precisa que a gente agende? As portas estão abertas. Então, se esse fornecedor de mão de obra não tem como abrir uma porta de um cliente para você ir constatar qual é o nível de trabalho dele, alguma coisa está errada. Quando a gente faz uma entrega excelente para o nosso cliente e esse cliente paga a gente direitinho, a gente também precisa pagar os nossos fornecedores direitinho. Não pode pisar na bola com aquele fornecedor que te ajudou a entregar uma obra de excelência, com qualidade, preço justo e dentro do prazo. O fornecedor que está pisando na bola com você, não é que você não vai deixar de pagar, não. Mas é que existem alguns fornecedores que às vezes eles começam a enrolar o trabalho na obra e aí você está fazendo as medições dele e aí chega um momento às vezes que você é obrigado sim a falar, olha, o fornecedor, é o seguinte, agora daqui para frente eu só vou efetuar as suas medições quando você terminar o trabalho, porque nós estamos atrasados e eu já te paguei X% do seu contrato, tá bom? Então, vamos combinar assim? A hora que você cumprir aquilo que nós combinamos, aí eu acerto o que tá faltando para você, tá bom? É diferente de você ficar dando calote. Então, terminou o trabalho,
tá feito conforme foi combinado, conforme o projeto, conforme o que foi contratado, acerta o que tem que acertar. Mas você pode sim usar esse artifício para que o fornecedor cumpra aquilo que ele prometeu, aquilo que foi acordado entre as partes. Quando você contrata bons fornecedores, bons prestadores de serviço, uma boa mão de obra, você elimina um estresse, inclusive para você. Ninguém gosta de ter problema em obra, dor de cabeça. A gente quer entregar a obra para o cliente, mas a gente também quer ficar feliz. A gente também quer receber a nossa remuneração, partir para outra obra para fazer, sem precisar ficar resolvendo problemas pequenos, né? A gente chama de rabo, né? Sem ficar resolvendo rabinho de obra, porque o fornecedor pisou na bola, porque o prestador de serviço é ruim e não cumpriu aquilo que ele prometeu, entendeu? E olha, uma das coisas que eu posso falar para você é o seguinte: depois que você começa a fazer reforma de apartamento, não tem volta, sabe? Você fala assim, meu Deus do céu, eu quero mais pegar, cadê? Você começa a procurar na cidade os condomínios novos, aonde tem apartamento para você começar e já ir pegando logo ali um atrás do outro. Gente, o zelador te ajuda, o síndico te ajuda. A hora que você vai começar a reforma no apartamento, o vizinho, você entra em contato com o vizinho para avisar ele que você vai fazer uma reforma, no caso de apartamento usado. Aí o vizinho, você já deixa lá seu cartão com o vizinho. O vizinho, a hora que ele for fazer uma reforma, se ele vê que você fez o seu trabalho direitinho, e outra, você respeitou os horários, né, daquele condomínio, em relação a barulho, em relação a incomodar, né, quem tá ali no entorno, ele vai lembrar de você. Ele vai lá na caixinha dele procurar o seu cartão. Ah, vou chamar a Elisa. Oi, Elisa, você lembra de mim? Eu sou o vizinho da Maria. Oi, seu João, tudo bem? Como o senhor tá? Algum problema? Não, você pode vir aqui no meu apartamento fazer um orçamento para mim? É isso que acontece, entende? É dessa forma que acontece quando você faz reformas de apartamento. Bom, vamos fazer um resumo? A gente falou que reforma de apartamento pode ser algo muito lucrativo, que você não precisa se preocupar com as etapas iniciais da obra, né? Nem com a fachada, você só precisa se preocupar com as etapas internas da obra, que a obra é mais rápida. Então, rapidamente você consegue ter lucratividade. Além da reforma ser mais rápida, você consegue também interagir com as pessoas que estão ali te observando, no caso zelador, no caso síndico. Todo mundo, em algum momento, vai fazer uma reforma, seja num apartamento novo, num apartamento usado, depois que comprou aquele apartamento e vai vender, ou se comprou aquele apartamento para alugar, em algum momento vai fazer uma reforma. A gente falou sobre as condições das cidades, que a tendência há muitos anos é a verticalização e que o mercado tem demanda sim. Nós fizemos um comparativo, né, sobre uma reforma pequena e básica de um apartamento de 55 metros quadrados com o que um engenheiro ou um arquiteto recém-formado ganha no mercado de trabalho, pelo menos aqui em São Paulo, né, o quanto ele ganha trabalhando para uma construtora de médio porte, como profissional, pessoa jurídica. Nós falamos da questão da liberdade, que você tem liberdade para fazer também as suas coisas pessoais, né? Cuidar do que é importante para você. Nós falamos dos tipos de cliente que você pode, aonde você pode começar a buscar esses clientes, quais são os leques, as esferas que você pode buscar esses clientes. Falamos dos tipos de mão de obra, a mão de obra que constrói casa, a mão de obra que constrói apartamento. Falamos de como peneirar essa mão de obra, quais são algumas perguntas chaves que você pode fazer para encontrar esses profissionais, para minimizar o erro, né? Tentar descobrir se aquele profissional vai estar apto para te ajudar a entregar uma reforma de apartamento com excelência para o seu cliente. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês todos. Até a próxima. Tchau, tchau.